Então, colegas, se estão a ver este vídeo, supostamente é porque têm algum interesse, ou pelo menos alguma curiosidade, em ver estas grelhas de avaliação ou estas grelhas de classificação que eu disponibilizo para quem quiser usar. Devem ter recebido também um link que abre esta janela que está por baixo, aqui por baixo da minha imagem, onde estão disponíveis para descarregamento os diversos ficheiros que podem utilizar. Então eu vou sair aqui um bocadinho da frente, estou aqui a ocupar espaço desnecessariamente e vou-me colocar aqui ao canto. E vocês têm à vossa frente então esse link ou essa pasta que está partilhada para onde estão os ficheiros que eu partilhei convosco. Hão de reparar que existem três ficheiros que se chamam avaliação AR. AR tem a ver com a aprendizagem responsável, portanto, são ficheiros onde supostamente nós podemos registar os diversos aspectos que foram observados relativamente à aprendizagem responsável, de acordo com aquilo que foi definido no Departamento de Línguas, e desse registro podemos conseguir avaliar e, portanto, dar-nos uma sugestão de avaliação a atribuir ao aluno relativamente ao domínio da aprendizagem responsável. Digamos assim, cada instrumento de avaliação há de ser avaliado numa grelha. Eu não tenho grelhas para os testes, para as questões orais, para as questões de aula, para as apresentações orais. Não tenho aqui grelhas para serem avaliados esses instrumentos. Tenho só para a avaliação da aprendizagem responsável, que são estes que estão aqui, que se chamam avaliação AR. Estão para o segundo e terceiro ciclo, para os cursos profissionais e para o secundário, de acordo com os parâmetros que nós definimos. Depois tem as grelhas de classificação. As grelhas de classificação, de facto, não são para avaliar os alunos, mas sim para registar e recolher todas as avaliações que nós temos. Avaliações de testes, de todos os instrumentos que nós fizemos, mas que estão, digamos assim, nestas grelhas de classificação vão ser ponderadas os pesos relativos de cada uma desses instrumentos de avaliação. O que eu sugiro é que cada um de vocês descarregue aqueles fecheiros que vos fazem mais sentido. Seja, eu vou agora dar o exemplo, vou descarregar a avaliação da aprendizagem responsável para o segundo e terceiro ciclo, seleciono o fecheiro, vou aqui a estes três pontinhos e mando transferir e vem-me uma cópia deste fecheiro para a minha pasta de transferências. Aliás, já tinha transferido, vão ficar duplicado, mas não há problema. E depois vou selecionar a grelha de classificação também para o segundo e terceiro ciclo. Obviamente, os professores que tiverem profissionais vão descarregar estes profissionais, os que tiverem de secundário vão descarregar os de secundário, podem descarregá-las todas, enfim, o que vos apetecer. Mas vou descarregar, neste caso, o da grelha classificação do segundo e terceiro ciclo, fazendo a mesma coisa, ainda estes três pontinhos e mandando transferir. Ele vem aqui para a área das transferências e aparece aqui. Vamos então ver o que é que nós podemos fazer com estes ficheiros. Ora bem, e aqui na pasta de transferências do meu computador eu hei de ter os ficheiros que acabei de descarregar, a avaliação AR e a grelha de classificação. Vamos começar pela avaliação da aprendizagem responsável. Se derem duplo clique, ele vai abrir o ficheiro no Excel. Ok, já está. Eu recordo, como são ficheiros transferidos da net por uma questão de segurança, ele não vem ativado. Nós temos que clicar aqui em ativar edição. Está ativo e agora o fecheiro está para eu gerir como eu quiser. É mais ou menos intuitivo, quer dizer, aqui na turma nós podemos alterar o número da turma, vou-lhe chamar, ok, agora vou avaliar o sexto X, pronto, carrego em Enter e fica a turma e é uma questão de colocar aqui os nomes dos meninos, pode ser, por exemplo, o Manuel Nabo e a Maria Nabissa. E o resto dos alunos que nós tivemos. E agora, isto tem a ver com, vou aumentar um bocadinho, talvez se consiga ver, perdão, diminuir.
Isto tem a ver com aquilo que nós aprovámos em departamento e, portanto, relativamente à aprendizagem responsável, eu vou atribuir valores a estes elementos. Vamos supor que o Manuel Nabo tem, no relacionamento entre pares, eu vou-lhe atribuir o nível 3, na entreajuda 2, em trabalho grupo 3, pronto, vai dar esta média. Relativamente à interação e colaboração entre pares, portanto, este é o grupo de observações que eu tenho aqui a fazer, nestas três, ele tem aqui 2, 3, 1, 2, portanto dá uma média um bocadinho acima de 2,5. Relativamente ao comportamento em sala de aula, eu vou-lhe dar a média contrária, 2, 3, 2, 3, 2, pronto, e temos aqui a média. E agora, em relação ao terceiro grupo, pontualidade, etc., reparem que eu posso atribuir, não tenho que atribuir os três parâmetros. Eu posso, por exemplo, dizer só observar um. Neste caso, só observei este e, por exemplo, este, ele tem 2,5, e posso apagar um destes. Já agora, só por uma questão de uniformidade, se ele tiver, reparem, as médias continuam a ser calculadas, eu tendo só dois instrumentos, ou só duas observações sobre cada aluno, ou tendo três observações. Em relação a este conjunto, eu só tenho duas observações, dá uma média. Se tiver três observações, coloco. Enfim, pode haver até alunos nos quais eu tenho três observações, noutros não tenho dois. É como vocês entenderem, não vou estar aqui a dizer, mas percebam como é que funciona. A média é calculada sempre com base na quantidade de observações que eu colocar aqui. O mesmo acontece para este bloco e o mesmo para aqui. Partindo deste princípio que eu já tenho aqui alguns elementos avaliados, ele dá-me uma média sobre este domínio da aprendizagem responsável. E o Manuel Nabo tem como média deste domínio 2,5. Eu dou aqui um espaço para registar a autoavaliação do aluno. Eu imagino que este aluno se vai autoavaliar com 5, obviamente. E depois, esta é a coluna onde eu vou decidir qual é a nota que, independentemente do cálculo matemático e fechado do Excel e enfim, do sonho que os nossos alunos têm sobre as avaliações, qual é a nota que eu acho que ele merece. E então eu vou dar ao Manuel Nabo, vou dar 3. E é esta nota que vai, digamos assim, depois entrar nas avaliações, na classificação final e no cálculo da classificação final do semestre. Para a Mariana Bissa, eu vou fazer a mesma coisa, mas vou fazer utilizando outra escala, porque eu posso avaliar aqui em termos de escala de 1 a 5. O que é relevante é que todos os alunos sejam avaliados na mesma escala. Ou posso avaliar, por exemplo, na escala para 100%. E eu vou dizer, bem, a Mariana Bissa, em relação ao relacionamento entre pares, tem 40%, em relação à entreajuda tem 50%, e em relação ao trabalho entre pares tem 60%. Vai dar uma média, como é evidente, de 50%. O mesmo vai acontecer aqui. Ela aqui tem 30, aqui tem 50 e aqui tem 70. A média vai ser 50, obviamente. E aqui tem 25, aqui tem 50 e aqui tem 75. E o cálculo é fácil de fazer e, portanto, vai dar 75. Eu recordo, eu posso ter todos os instrumentos, todas as observações registadas ou não, ou ter só algumas. Ele atribui-me uma nota calculada, neste caso na escala de 0 a 100, uma percentagem. A aluna vai autoavaliar-se com 90, obviamente, e, portanto, eu vou-lhe dar como nota de aprendizagem responsável 50. Ou também podia pôr aqui o 3, enfim, era o que eu quisesse. O que é relevante nisto é, não se esqueçam que os diversos aspectos têm que estar todos na mesma escala. Ou a escala de 1 a 5, que é o caso, por exemplo, do Manuel Nabo, que estão todos avaliados de 1 a 5, ou o caso de 0 a 100, uma escala percentual, que é o caso da Mariana Bissa. Mas temos que manter a mesma escala sempre para todos os alunos. Dito isto, daqui ele vai-me dar uma classificação ou uma avaliação para cada um dos alunos que eu tiver desta turma relativamente ao domínio da aprendizagem responsável. E há de ser esta
avaliação que eu vou colocar na grelha de classificação da turma. Vou fechar este fecheiro. Convém que aqui vocês, se calhar, em vez de guardarem só, mandem guardar como, e agora lhe deem no mesmo sítio, em vez de chamarem avaliação tal, podem chamar autoavaliação, vamos supor, eu vou por aqui, autoavaliação sexto X, pronto. E estou a guardar uma cópia daquele fecheiro original, já com as alterações feitas, relativamente ao 6x. O original mantém-se intacto e permite-me criar cópias para outras turmas e, portanto, cada turma terá o seu fecheiro. Neste caso, vou mandar guardar e tenho o 6x. Que está já aqui. Reparem o fecheiro. Este é o original da autoavaliação, que está sem nenhuma avaliação. Este é o 6x, que é o da turma do 6x. Agora vamos ver a grelha de classificação. Esta grelha de classificação pretende ser o registro onde eu recolho todas as avaliações de todos os alunos. Ok, vamos partir do princípio que este é outra vez o 6x. Temos que ativar a edição, recordo. Não se esqueçam, esta grelha também está protegida, porque é para não haver alterações nas folhas calculadas ou nas células calculadas. Depois já vamos ver a seguir como é que se pode fazer a desproteção disto. Portanto, aqui ao quinto A eu vou chamar isto sexto X. Ok, passou a ser a turma sexto X. A disciplina é português, mas pode ser o que vocês quiserem, espanhol, inglês, ucraniano, é o que vos apetecerem. Os alunos eu vou colocar aqui outra vez, vou pôr o Manuel Nabo e a Maria Nabissa. E agora, esta grelha está pensada para quê? Para eu fazer aqui a recolha de todas as avaliações que eu fiz com outros instrumentos de avaliação. Ok. Em relação à educação literária, avaliei quantas vezes é que eu avaliei a educação literária ao longo deste semestre? Eu aqui tenho 4 colunas. Se calhar chegam. É o mais normal que se calhar é que cheguem. Se não chegarem, posso sempre selecionar aqui uma coluna e mandar inserir. Eu agora não posso porque ela está protegida. Mas se eu desproteger a célula, a folha, posso inserir mais elementos. Mas percebam, já tenho aqui 4, se calhar chega, e não é preciso que eles estejam todos. A ideia é, ok, num teste escrito eu obtive uma classificação do Manuel Nabo em relação à educação literária e ele teve 3. Eu coloco ali o 3. Num outro instrumento, que foi só um questionário interpretativo, eu tive uma avaliação sobre o Manuel Nabo, sobre a educação literária, e ele teve 3,5, vamos supor. E num outro instrumento ainda, que foi outra coisa qualquer, ele teve 2,5. Ok. E eu posso introduzir aqui os diversos registros que eu fui obtendo nos diversos instrumentos que eu usei para avaliar. Se calhar aquele teste inicial, ele deu-me para avaliar a educação literária, mas também me deu para avaliar a escrita. Como eu tenho a avaliação feita por domínios, ele há de ter tido uma nota na educação literária e há de ter tido uma nota na escrita. E ele na escrita teve 2. Nesse instrumento também foi avaliada a leitura e ele teve 3 e teve na gramática também 3. Isto foi tudo o primeiro teste e no primeiro teste eu avaliei educação literária, avaliei escrita, avaliei leitura e avaliei gramática. E este, vamos supor, 3, 2 aqui, 3 ali e, ok, na gramática ele é bom, teve 4. Estes são os resultados do primeiro teste, mas que entram em domínios diferentes. Além disso, na escrita ainda fiz uma produção escrita e ele estava muito inspirado e teve 4. E ele fez ainda uma outra interpretação da leitura e teve 3 também. E na gramática fez um outro questionário gramatical e teve 2. E eu vou introduzindo aqui os instrumentos, os resultados que ele obteve nos diversos instrumentos. Na oralidade ele fez uma apresentação muito bem e teve 5, e depois fez um teste de compreensão do oral, ou é a avaliação que eu faço da oralidade nas aulas, ou o que eu quiser, e ele teve aqui 4, ok, e aqui teve 3. Eu não sei quais são os instrumentos, mas a ideia é, eu coloco nesta grelha a quantidade
ou os resultados que ele obteve. E se bem me recordo, ele teve na aprendizagem responsável, teve 3. Então eu vou colocar na aprendizagem responsável, vamos supor que eu neste semestre só tenho uma informação sobre a aprendizagem responsável, só tenho um elemento, que é o 3, acabou, está feito. Estes pesos que aqui estão são os pesos que nós concordamos, em termos de departamento, atribuir para o segundo e terceiro ciclo. Eles são editáveis, vocês podem alterá-los, mas percebam que estes são os que foram aprovados. Se os alterarem, não estão a respeitar aquilo que nós definimos como pesos relativos de cada um dos domínios na avaliação. Estes pesos todos, ou seja, o Manuel Nabo, com os diversos instrumentos de avaliação que teve, atribuindo-lhes os pesos relativos que teve ao longo nos diversos domínios, tem como avaliação 3,2. Ele autoavalia-se no final do período com 5, e a nota que eu lhe vou dar, e esta é aquela que eu atribuo, vai ser 3. E este é esta que vai para a pauta. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa para a Mariana Bissa. Por exemplo, na educação literária, ela não teve 3, mas teve 45%, e depois teve 55%, e neste teve só 50%. E posso atribuir uma outra, funcionar com outras escalas. O que é relevante é que eu não posso misturar esta escala de 100% para a Mariana Bissa na educação literária e agora utilizar aqui escalas de 1 a 5 na escrita. Não posso, porque são escalas diferentes e ele não faz essa conversão, não a corrige como deve ser. Ou seja, ela vai dar a média que ela tem de educação literária é 50, mas a média que ela tem na escrita é 4, e não é 4, ela tem um 3 e um 5, é uma média muito acima do 50%. Portanto, eu tenho que atribuir, se vamos supor, ok, teve 60 e aqui teve 95%, ok? E então tenho aqui a média que estiver. Se tiver 100, eu não sei se cabe aqui. Pois, se eu colocar 100 não cabe, mas eu acho que posso aumentar. Não posso aqui. Não posso aumentar porque está protegido. Então vou já falar. Se acontecer uma situação destas, eu colocar 100 e não aparecer, vocês têm que ir aqui ao menu rever, e está aqui embaixo, diz aqui que a password de proteção, desproteção é 123. Se forem aqui ao menu rever e mandarem desproteger a folha, portanto, menu rever e desproteger a folha, escrevem 123 e ok. E agora a página já é toda editável, e se quiserem ir aqui ao capa, podem aumentar um bocadinho e já dá as colunas que quiserem com o tamanho que quiserem. O problema da página desprotegida é que eu posso alterar estas células que estão calculadas. Estão a ver estas médias que aqui estão, ou estas médias ponderadas, que são fórmulas que estão aqui calculadas. Como a célula está desprotegida, como a fórmula está desprotegida, não é a fórmula, como a folha está desprotegida, eu posso apagar, alterar, modificar isto. Eu não sei se é exatamente o que querem. Eu sugiro que, se tiverem que fazer alguma alteração, eu agora estava sem querer já alterar esta fórmula, fazem a alteração que quiserem, eventualmente a largura das colunas, ou se têm números decimais ou não, e depois fazerem a alteração, vão outra vez a rever e voltam a proteger a folha. E agora clicam em proteger e vão dizer 1, 2, 3. Pronto. E no 1, 2, 3 ele só me permite, no 1, 2, 3, ou seja, protegida, só me permite selecionar as células protegidas. Todas as outras coisas ele não faz. Pede-me para eu confirmar outra vez a senha, que é 1, 2, 3. Eu recordo, o que eu estou a fazer é voltar a proteger esta folha para que ela não seja alterada de forma inadvertida. E pronto. E agora vou para a Mariana Bissa dar aqui mais uns quantos valores de avaliação daquilo que ela fez. É mais ou menos aleatório, até vai ser assim. Ok, está. E agora, se eu bem me recordo, ela tinha para... ela tinha 50%, a média foi 50%, e então eu vou colocar aqui 50%, e elas têm o valor. Esta é a média calculada pelo Excel.
Aqui está a média dela, ela vai autoavaliar-se, sei lá, com 5. E eu aqui vou atribuir a nota. Supostamente, segundo o terceiro ciclo, tem que ser mesmo 0, de 1 a 5. E, portanto, aqui mesmo que eu tenha aqui, ok, ela é uma aluna cujos instrumentos de avaliação me dão 55%, mas a nota que eu vou atribuir há de ser 3. E pronto, e são estas as notas desta última coluna que eu depois hei de importar para o Excel e colar no Excel e dar. Basicamente é isto. Não se esqueçam, a seguir eu vou gravar isto com outro nome, guardar como, e isto permite-me que os ficheiros originais nunca estejam alterados e se possam sempre servir de base a outras turmas que eu vou avaliar. Já tenho aqui o 6x avaliação AR, tenho aqui o 6x grelha de classificação e mantém inalterado os ficheiros originais que eu fui buscar à pasta que está partilhada convosco e que vocês podem fazer. Pronto. Eu penso que o essencial está explicado como é que isto funciona. Não se esqueçam, as escalas têm que ser consistentes e coerentes. Um aluno tem que ser sempre avaliado na mesma escala, independentemente do instrumento ou do domínio que está a ser avaliado. Se não for, eu tenho que fazer essa conversão antes de colocar lá e ele vai-me dar uma média cega sobre aqueles valores. E depois, aquelas duas últimas colunas, que é a autoavaliação dos alunos e a avaliação que eu faço, aí é de cada professor. Não tem que ser matemática, tem que ser aquilo que o professor balança e acha que faz mais sentido. Fica ao vosso dispor, se precisarem de alguma coisa, algum esclarecimento, ou se houver algum erro, e pode haver erros nas folhas, digam-me que eu tentarei corrigir logo possível. Penso que ficou mais ou menos esclarecido e que espero que seja útil para todos os que quiserem.